Na Bíblia, um dos grupos mais enigmáticos de anjos mencionados são os Ofanim. Esses seres celestiais são frequentemente citados no Antigo Testamento. Os anjos aparecem 108 vezes, com o livro de Gênesis detalhando suas interações com Abraão e Jacó. Além disso, no livro do Êxodo, Moisés encontra anjos enquanto vagueia pelo deserto. Nos escritos de Moisés e no livro da Lei, os termos anjos ou anjo são usados 32 vezes. As Escrituras nos apresentam os anjos como os exércitos celestiais. Eles não são criaturas mitológicas ou meras figuras da imaginação. São entidades reais com presença espiritual e influência física. Assim como o reino dos demônios está oculto, o reino angelical também está. Embora sejam intangíveis para nós, os anjos têm a capacidade de influenciar e até mesmo derrubar governantes. Vamos explorar mais sobre os enigmáticos Ofanim. A palavra Ofanim, em hebraico antigo, significa rodas, sendo seu singular Ofan. Embora as rodas sejam mencionadas com frequência no Antigo Testamento, em certos contextos, como na visão de Ezequiel, Ofanim refere-se especificamente às rodas do trono de Deus. Quem foi Ezequiel, o profeta que testemunhou essas visões divinas? Seu nome significa Deus é forte, Deus fortalece, ou que Deus fortaleça, refletindo sua missão profética durante um período turbulento para Judá, especificamente no cativeiro babilônico. Capturado e levado para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C., Ezequiel profetizou para os exilados judeus em Tel Aviv, às margens do rio Quebar. Seu ministério foi essencial para oferecer orientação e esperança aos exilados. Para aqueles que o ouviam, suas palavras traziam vida. Para outros, eram um aviso de julgamento iminente. Através das profecias de Ezequiel, Deus comunicou-se com o povo judeu, garantindo-lhes sua presença mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto Jeremias transmitia as mensagens de Deus em Jerusalém, Ezequiel servia como a voz dos exilados na Babilônia, assegurando que eles também compreendessem os propósitos divinos. Ambos os profetas trouxeram mensagens igualmente importantes e impactantes. Ezequiel encontrou os Ofanim enquanto estava no exílio, um momento crucial que marcou o início de sua jornada profética. Durante essa experiência profunda, Deus escolheu revelar-se, apresentando ao profeta uma visão que está entre as mais complexas do Antigo Testamento. Para entender a natureza dos Ofanim, é essencial considerar todo o contexto dessa visão. Ao descrever seu primeiro encontro em Ezequiel 1:1-4, o profeta relata que estava junto aos exilados às margens do rio Quebar, quando de repente os céus se abriram. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Em sua visão, Ezequiel viu uma tempestade avassaladora vindo do norte, marcada por uma enorme nuvem envolta em fogo e cercada por uma luz brilhante, dentro da qual algo semelhante a um metal reluzente brilhava no meio das chamas. Lutando para descrever o indescritível, Ezequiel usou comparações, afirmando que o fenômeno se parecia com metal reluzente no meio do fogo. Observando mais de perto, ele viu uma nuvem escura e trovejante, iluminada por relâmpagos e fogo, avançando do norte. Dentro dessa nuvem, 4 seres luminosos brilhavam com intensidade. Eles tinham uma aparência semelhante à humana, mas eram completamente diferentes. Cada um possuía 4 rostos distintos, de um homem, um leão, um boi e uma águia. No primeiro capítulo,
onde sua visão começa, Ezequiel não nomeia essas criaturas, mas no capítulo 10, ele as identifica como querubins. Ezequiel 1:5-7 descreve uma visão extraordinária. No meio dela havia algo semelhante a 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como os de um bezerro, brilhando como bronze polido. O que Ezequiel testemunhou era, de fato, algo sobrenatural, mas ele descreveu utilizando termos que lhe eram familiares. Antes de ver os Ofanim, ele primeiro observou os seres conhecidos mais tarde como querubins. Os querubins são uma categoria significativa de seres celestiais criados por Deus, sendo os primeiros anjos mencionados na Bíblia, aparecendo logo após a expulsão de Adão e Eva do Éden. A reação humana inicial diante desses magníficos querubins provavelmente foi um misto de admiração, temor e espanto. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções detalhadas sobre a confecção de vários objetos sagrados para o tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança e o propiciatório. No topo do propiciatório, Deus ordenou que fossem esculpidas representações de querubins em ouro, certamente um espetáculo impressionante. Esses querubins, intimamente ligados à presença divina, aparecem na visão de Ezequiel, glorificando continuamente a Deus. Embora obras de arte ao longo da história os retratem como anjos jovens e infantis, as Escrituras os descrevem como seres majestosos, posicionados perto do trono de Deus, encarregados de cumprir suas ordens. Conforme detalhado nos versículos 8-10, sob suas asas, em todos os 4 lados, possuíam mãos semelhantes às humanas. Sobre os rostos e asas dessas criaturas celestiais, suas asas se tocavam e elas se moviam diretamente para frente sem se desviar, seguindo um caminho reto. Cada uma tinha um rosto humano, representando inteligência. No lado direito, um rosto de leão, simbolizando força. No lado esquerdo, um rosto de boi, indicando serviço, e um rosto de águia em todas as direções, representando aspirações elevadas. Além de possuírem múltiplos rostos, esses seres tinham asas, demonstrando prontidão para seguir para onde o Espírito os conduzisse. Essa revelação para Ezequiel tinha o propósito de lembrá-lo da onipresença de Deus, enfatizando que, apesar de estar em uma terra estrangeira, em cativeiro, ele não estava abandonado. Deus estava com ele. Essa mensagem se estende a todos os fiéis, trazendo a certeza de que, independentemente das circunstâncias ou do lugar onde estamos, a presença de Deus é uma fonte constante de conforto e paz. Ezequiel 1:11-14. As asas das criaturas estavam estendidas acima delas. Cada uma tinha 2 asas tocando outro ser e 2 cobrindo seus corpos. Elas se moviam na direção para onde o Espírito as guiava, sempre em linha reta, sem desviar. Entre esses seres, Ezequiel viu algo semelhante a brasas de fogo ardente ou tochas que se deslocavam rapidamente entre eles. O fogo brilhava intensamente, e relâmpagos saíam dele, enquanto os próprios seres se moviam velozmente de um lado para o outro, como relâmpagos cintilantes. Após seu encontro com os querubins, a visão de Ezequiel o levou a contemplar as rodas, semelhantes às rodas de uma carruagem. Para compreender melhor essa descrição, pode-se compará-las a um giroscópio, um objeto capaz de se mover em qualquer direção sem precisar girar. Essa parte da visão de Ezequiel, registrada em Ezequiel 1:16-21, representa sua tentativa de expressar o inefável. Ezequiel observou que, ao lado de cada um dos seres viventes, havia uma roda sobre a terra. A aparência e a estrutura das rodas eram semelhantes ao topázio brilhante, e todas as 4 compartilhavam o mesmo design, parecendo como se uma roda estivesse dentro da outra.
Essas rodas podiam se mover em qualquer uma das 4 direções sem precisar girar. Suas bordas eram grandes e impressionantes, adornadas com olhos ao redor, simbolizando vigilância e onipresença. As rodas moviam-se em perfeita harmonia com os seres viventes. Quando os seres se moviam, as rodas se moviam. Quando os seres ascendiam, as rodas também subiam. Elas seguiam a direção do espírito de forma sincronizada, subindo e descendo junto com os seres viventes. Essa sincronia destacava que o espírito dos seres estava presente também nas rodas. Seus movimentos eram completamente coordenados. Quando os seres avançavam, as rodas avançavam. Quando paravam, as rodas paravam. E quando se elevavam do chão, as rodas subiam junto com eles. O relato de Ezequiel descreve vividamente a interação dinâmica entre os querubins e as rodas, enfatizando o vínculo inseparável entre eles. Ele percebeu que onde quer que os querubins fossem, as rodas os acompanhavam. Essa sincronização era uma manifestação do Espírito de Deus, evidenciando sua onipresença e onisciência. Os inúmeros olhos sobre as rodas simbolizavam o conhecimento absoluto de Deus. Ele vê e sabe tudo, refletindo sua vigilância e compreensão completa sobre toda a criação. O livro de Ezequiel começa com essa visão profunda, marcando o início de sua missão como mensageiro de Deus e vigia dos exilados hebreus. Essa revelação foi a primeira de 4 grandes visões descritas no texto. Ao narrar essa experiência, Ezequiel buscou comunicar sua mensagem de maneira clara e eficaz, compreendendo a importância da clareza na liderança. Como um pastor certa vez disse, se no púlpito estiver confuso, no banco estará nebuloso. Ezequiel sabia que transmitir uma visão clara era essencial para a compreensão e orientação do povo. Ele usou analogias para ilustrar suas visões de forma vívida e, em seguida, explicou seus significados, garantindo que suas mensagens fossem compreensíveis e impactantes. Essas visões divinas servem como uma poderosa ferramenta de liderança, guiando tanto o líder quanto a comunidade no caminho correto. Os elementos desta visão, como o Espírito habitando as rodas e dirigindo os movimentos das criaturas, criam uma imagem impressionante da ordem divina. A grandiosidade das rodas, os seres celestiais, o fogo vibrante e os olhos vigilantes sobre as rodas juntos compõem um quadro dramático da providência de Deus. Essa visão reflete o envolvimento minucioso de Deus no mundo e seu controle preciso sobre todas as coisas, enfatizando que suas ações são sempre exatas, no tempo certo e sem erro. A descrição de Ezequiel neste trecho apresenta uma imagem complexa e dinâmica, que pode ser imaginada como uma esplêndida carruagem com 4 rodas, simbolicamente transportando o trono de Deus. A narrativa transmite um senso de movimento contínuo e atividade, não apenas entre os seres viventes, mas estendendo-se ao próprio trono de Deus. As rodas são retratadas como capazes de se mover em qualquer direção, de maneira semelhante a um rolamento esférico, permitindo o deslocamento sem necessidade de um mecanismo de direção, mantendo a ordem mesmo em meio ao que poderia facilmente parecer caótico. Ezequiel 1:22-28. Acima das cabeças dos seres viventes, Ezequiel viu algo semelhante a uma vasta expansão, brilhando como cristal, estendida sobre eles. Sob essa expansão, as asas das criaturas estavam abertas e tocavam umas às outras. Cada ser também tinha 2 asas adicionais, cobrindo seu corpo de ambos os lados. Ezequiel descreve o som produzido pelas asas como o barulho de águas impetuosas, semelhante à poderosa voz do Todo-Poderoso, ou ao clamor de uma grande multidão, como o tumulto de um acampamento militar.
Quando os seres paravam, abaixavam suas asas, e de cima da expansão que estava sobre suas cabeças, uma voz foi ouvida, enfatizando ainda mais a majestade e a presença divina que envolvia essa visão. À medida que a visão de Ezequiel continuava, os seres celestiais pararam e abaixaram suas asas. Acima da expansão que se estendia sobre eles, Ezequiel viu algo semelhante a um trono, feito do azul brilhante do lápis lazuli. No alto dessa estrutura semelhante a um trono, estava sentado um ser com aparência humana. Da cintura para cima, essa figura brilhava como metal reluzente envolto em chamas. E da cintura para baixo, parecia um fogo ardente. Ao redor dessa presença flamejante, havia um resplendor semelhante ao arco-íris que aparece em um dia chuvoso, simbolizando a majestade e a glória divina do Senhor. Diante dessa visão impressionante, Ezequiel caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz começar a falar. Essa visão culminou com Ezequiel contemplando o que parecia ser uma câmara do conselho divino no céu, repleta de visões e sons majestosos. A figura no trono, embora tivesse forma humana, irradiava uma essência mais parecida com fogo do que com carne, transbordando glória e esplendor. Acima dessa cena, um arco-íris envolvia o trono, ecoando o símbolo bíblico da aliança de Deus. Assim como o arco-íris dado a Noé após o dilúvio e aquele visto por João antes das tribulações, o arco-íris, na visão de Ezequiel, em meio à tempestade, servia como um poderoso lembrete da aliança duradoura de Deus e de seu poder absoluto. Essa visão não apenas revelou o imenso poder de Deus, mas também trouxe consolo a Ezequiel, assegurando-lhe o controle soberano do Senhor sobre o cosmos e seus eventos, confirmando que nada está além de seu alcance. O que significa para nós o conceito da onipotência de Deus? Todo desafio ou obstáculo que enfrentamos está dentro da capacidade divina de ser resolvido. Embora algumas situações pareçam incontroláveis para nós, Deus pode lidar com todas elas. Não há motivo para questionar por que Ezequiel ficou tão sobrecarregado. Ele havia testemunhado a glória de Deus, uma manifestação visível de sua essência divina. Contemplar a majestade e o esplendor de Deus naturalmente leva uma pessoa à reverência. Em meio ao exigente ministério de Ezequiel, Deus lhe concedeu uma visão para afirmar seu domínio soberano desde o trono celestial, oferecendo-lhe segurança. Embora estivesse longe de Jerusalém, Ezequiel tinha a certeza da presença de Deus. Hoje, muitos crentes podem sentir que vivem em um exílio espiritual. Em nossos tempos, há um aumento perceptível da injustiça e da imoralidade. Até mesmo alguns que frequentam a igreja resistem aos princípios estabelecidos nas Escrituras. No entanto, podemos encontrar conforto na visão de Ezequiel sobre a glória de Deus. Embora não vejamos a roda como ele viu, temos a certeza da presença de Deus em todas as circunstâncias. Ele é onisciente e onipotente. Além disso, ele nos deu o seu Espírito Santo para nos guiar. É essencial manter essas verdades em nossos corações e permanecer firmes na fé, independentemente das dificuldades, até o dia em que nos encontrarmos com ele na eternidade. A visão de Ezequiel pode ser difícil de compreender devido à sua complexidade. O termo cheios de olhos, usado por João para descrever os querubins em Apocalipse, representa sabedoria e percepção profunda. Apocalipse 4:6, Nova Almeida Atualizada. João descreve uma cena diante do trono semelhante a um mar de vidro, claro como cristal, cercado por 4 seres viventes cobertos de olhos por todos os lados, simbolizando seu conhecimento abrangente. No relato de Ezequiel, as 4 rodas moviam-se em sincronia com os 4 querubins, giravam juntas e estavam interligadas de tal forma que Ezequiel observou. O espírito dos seres viventes estava nas rodas, um tema também reiterado em Ezequiel 10.
Isso transmitia a ideia de que a carruagem ou o trono de Deus não era estático, mas dinâmico. Para um leitor contemporâneo, essas descrições podem parecer incomuns, mas é essencial reconhecer que elas provêm de uma experiência visionária. Nessas visões, o prático se funde com o místico. O trono de Deus é representado montado sobre rodas, impulsionado por 4 anjos. Essa estrutura incluía rodas que se cruzavam em diferentes ângulos, permitindo que o trono se movesse livremente em qualquer direção, sem a necessidade de girar. O conceito dos Ofanim despertou grande interesse, especialmente entre os autores apocalípticos judeus posteriores, que expandiram sua narrativa para uma entidade distinta. As rodas descritas nas visões de Ezequiel foram posteriormente classificadas como um tipo único de anjo chamado Ofanim. Essa classificação não veio de referências diretas na Bíblia que os identificassem como anjos, mas sim de textos apócrifos judaicos, que os posicionaram dentro da hierarquia angelical ao lado dos serafins e querubins. Essa designação provavelmente se deve à sua aparência vibrante, aos poderes extraordinários que possuíam, à sua proximidade com o trono de Deus, e, sobretudo, aos inúmeros olhos que os adornavam. A verdadeira natureza dos Ofanim, se são seres angelicais ou apenas um mecanismo divino para viagens multidimensionais, é menos importante do que seu papel em manifestar a glória de Deus. Para Ezequiel e para os leitores futuros de seus escritos, os Ofanim ressaltam a majestade do reinado de Deus. Tanto em forma quanto em função, os Ofanim revelam aspectos cruciais do caráter de Deus na visão de Ezequiel. Eles simbolizam seu controle supremo sobre o universo. O design das rodas, capazes de se mover em qualquer direção sem precisar girar, reflete a onipresença de Deus, sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, ele também se move dentro dos Ofanim, ligando seus movimentos à vontade divina. A multidão de olhos sobre as rodas, espelhando aqueles nos querubins, representa a onisciência de Deus, destacando que ele vê e conhece todas as coisas. Compreender o reino sobrenatural é essencial para os cristãos, conforme enfatizado em Efésios 6, 11 a 12. Onde se exorta os crentes a vestirem toda a armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo. Esse ensinamento é fundamental, porque nossas batalhas não são apenas contra forças terrenas e visíveis, mas contra governantes e autoridades espirituais que operam em dimensões além da nossa percepção normal. Essa passagem ressalta que nossos verdadeiros conflitos são espirituais, não apenas físicos ou morais. Saber sobre o sobrenatural ajuda os cristãos a reconhecerem que fazem parte de uma guerra espiritual mais ampla que vai além da vida cotidiana. Essa consciência é essencial porque capacita os crentes a confiarem no poder de Deus para enfrentar e superar esses desafios espirituais. Hoje, a compreensão do sobrenatural varia muito entre os cristãos. Alguns minimizam sua importância, concentrando-se apenas nos aspectos visíveis da fé e seguindo rigidamente os ensinamentos doutrinários. Outros podem se tornar excessivamente fascinados pelo sobrenatural, a ponto de isso atrapalhar sua eficácia em responsabilidades práticas e terrenas. No entanto, uma visão equilibrada é fundamental. Assim como o profeta tranquilizou seu servo em 2 Reis 6,16 com a frase "Não tenha medo", apesar das ameaças visíveis, os crentes são incentivados a reconhecer uma realidade além do que pode ser visto, uma realidade repleta de atividade espiritual. Ao mergulhar nas Escrituras e buscar a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural,
Os cristãos podem se envolver mais plenamente na missão de expandir o reino de Deus, estando preparados e conscientes das batalhas invisíveis que influenciam o mundo visível. Ezequiel recebeu o dom de comunicar verdades espirituais profundas por meio de visões marcantes e vívidas dadas por Deus. Desde mãos e pergaminhos descendo dos céus até cenas de abominações no templo, e desde metáforas com videiras, águias e leões até visões de ossos secos e fogo, suas mensagens foram transmitidas de maneira única e memorável. Cada uma dessas imagens simbólicas veio acompanhada de uma interpretação divina e de instruções específicas para que Ezequiel transmitisse a mensagem ao povo. Ele seguiu um princípio essencial da liderança visionária: ver a visão com clareza, apresentá-la com criatividade e comunicá-la com consistência, independentemente da reação do público. A dedicação inabalável de Ezequiel aos seus valores e convicções o manteve firme. O uso frequente da expressão «filho do homem» para se referir a Ezequiel, ocorrendo cerca de 90 vezes, destaca seu papel como um mensageiro humilde, a serviço do soberano divino do universo. Esse título enfatizava que ele não era o autor das mensagens, mas apenas um canal para os planos de Deus, que certamente se cumpririam. Como comunicador, Ezequiel sabia cativar seu público, utilizando criatividade, incluindo elementos visuais e encenações dramáticas, para intensificar o impacto de sua mensagem. Ele seguiu prontamente as ordens do Senhor, realizando ações simbólicas que poderiam parecer estranhas ou humilhantes. Sua abordagem determinada lhe rendeu o respeito e a admiração dos líderes de Judá. Apesar de sua dedicação em iluminar seus contemporâneos, eles ouviram sua mensagem, mas não a colocaram em prática, o que causou grande frustração. Ele se esforçou ao máximo para transmitir sua mensagem, mas ela não foi atendida. Deus designou Ezequiel como um sentinela encarregado de alertar o povo sobre o perigo iminente caso não mudassem seus caminhos. Assim como um vigia que percebe a aproximação do inimigo e avisa as pessoas para se prepararem ou sofrerem as consequências, Deus se revelou a Ezequiel como aquele que provia as palavras exatas de que ele precisava. Nessa grande narrativa, foi Deus quem dirigiu as cenas representadas por Ezequiel. Ele escreveu o roteiro que Ezequiel entregou ao povo e foi o autor da peça, encerrando o espetáculo com a chegada dos invasores babilônios. Um momento em que já era tarde demais para a audiência perceber que o cenário não era apenas uma representação teatral. Os anjos têm como principal função cumprir a palavra de Deus. Eles são os exércitos celestiais, obedecendo rigorosamente às diretrizes divinas para garantir que sua vontade seja realizada. A frase "O Senhor dos Exércitos realizará" aparece frequentemente na Bíblia durante profecias significativas que vão além da compreensão humana, destacando o papel dos anjos na execução das ordens divinas. Os anjos atuam como as forças de Deus, lidando firmemente com os adversários e garantindo a vitória em suas missões. Além disso, eles cumprem os desejos de Deus, como destacado em Salmos 103, 20 a 21. Bendizei ao Senhor, anjos poderosos em força, que executais suas ordens, obedecendo à voz de sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, seus servos, que fazeis a sua vontade. Os anjos são totalmente dedicados a seguir as instruções divinas, sendo enviados de acordo com os decretos de Deus sobre você. A Escritura afirma em Isaías 3:10, dizei ao justo que lhe irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Além de sua estrutura hierárquica, os anjos possuem diferentes classificações. Em geral, o grupo mais numeroso pode ser chamado de anjos comuns.
Estes são os anjos mencionados com mais frequência nas Escrituras, muitas vezes sem uma identificação específica. Falar de anjos comuns pode parecer um paradoxo, pois esses seres celestiais estão longe de ser ordinários. No entanto, quando os distinguimos das categorias específicas de anjos mencionadas na Bíblia, essa designação se torna apropriada. Querubins. Esses seres estão entre as primeiras ordens angelicais introduzidas nas Escrituras, aparecendo logo após a expulsão de Adão e Eva do Éden. Serafins. O nome serafins vem do hebraico e significa ardentes. O capítulo 6 de Isaías descreve esses seres flamejantes e seu papel distinto na presença de Deus. Miguel. Detentor do título único de arcanjo, Miguel é o líder dos anjos santos, como indica o termo arcanjo, que significa príncipe ou chefe. Seu nome que significa quem é como Deus. Component placement enfatiza sua posição preeminente entre os anjos. Gabriel. Nomeado distintamente nas Escrituras ao lado de Miguel e Lúcifer, Gabriel significa guerreiro de Deus ou homem forte de Deus. Sua função principal é a de mensageiro divino, sendo notável no livro de Daniel por transmitir revelações proféticas cruciais sobre o futuro do reino de Deus. Qual o papel dos anjos em nossas vidas? Eles ainda são relevantes hoje? Em um mundo onde os cristãos possuem a unção do Espírito Santo, há a necessidade da intervenção angelical? A análise das narrativas bíblicas revela que figuras importantes frequentemente interagiam com anjos. Praticamente todas as pessoas de destaque nas Escrituras tiveram encontros tangíveis e incontestáveis com esses seres. Conforme está escrito em Malaquias 3:6, Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso mostra que as ações de Deus permanecem constantes ao longo do tempo. Hoje, assim como no passado, os anjos são uma parte essencial do cuidado divino para com aqueles que ele redimiu. A presença do Espírito Santo não elimina a necessidade dos anjos. Considere Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo e ungido por ele, que ainda assim contou com o auxílio angelical. Isso ressalta a importância dos anjos, pois até mesmo Jesus, o Filho de Deus, recebeu sua assistência. Os anjos desempenharam papéis cruciais ao longo de sua vida, desde o anúncio de seu nascimento até a orientação dada a José para levar o menino Jesus ao Egito a fim de protegê-lo, garantindo o cumprimento das profecias. Embora os anjos sejam essenciais como espíritos ministradores, nosso reconhecimento de seu papel pode ser prejudicado pela cegueira espiritual, especialmente em relação às questões divinas. É necessário primeiro crer em sua existência para experimentar sua presença. As Escrituras ensinam que é preciso visualizar o que é prometido na palavra para verdadeiramente reivindicá-lo. Os anjos, os exércitos celestiais, nos cercam, mas sua realidade muitas vezes é obscurecida por equívocos propagados por forças malignas. Assim como o reino demoníaco permanece oculto, o reino angelical também é invisível para nós. É importante compreender que os anjos existem em uma dimensão distinta da criação, que é, em grande parte, incompreensível para nós, e opera sob regras diferentes das aplicadas ao mundo humano. Os anjos possuem maior conhecimento e mobilidade do que os seres humanos. A Bíblia esclarece que os anjos, assim como os humanos, foram criados por Deus, o que indica que houve um tempo em que eles não existiam, conforme destacado em Colossenses 1:16. Os anjos fazem parte das criações invisíveis de Deus, criados por Ele para cumprir seus propósitos. Hebreus 1:16 os descreve como espíritos ministradores, enviados para ajudar aqueles que herdarão a salvação, enfatizando sua relevância contínua e sua missão divina de auxiliar a humanidade.
O reino dos anjos se estende tão amplamente quanto a própria criação de Deus. Se alguém acredita na veracidade da Bíblia, naturalmente também crê na obra dos anjos. Eles estão entrelaçados em diversas narrativas do Antigo e do Novo Testamento, sendo mencionados direta ou indiretamente quase 300 vezes. Estudiosos bíblicos sugerem que o número de anjos pode chegar a milhões, como indicado em Hebreus 12:22, que menciona uma incontável multidão de anjos. Davi, em suas expressões poéticas, descreve imagens de 20.000 anjos percorrendo os caminhos celestiais e menciona a imensidão dos carros de Deus, referindo-se a eles como 20.000 milhares de milhares. Apesar de seu impressionante número e de seu papel significativo, os anjos sempre desviam o foco de si mesmos, glorificando a Deus e enfatizando suas mensagens para aqueles que ouvem. Seu propósito é transmitir e sustentar a palavra suprema de Deus. No entanto, por mais magníficos que sejam esses seres celestiais, sua glória empalidece diante do esplendor avassalador do Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória. Diante dele, todo o poder nos céus e na terra se submete, oferecendo adoração e louvor em uma demonstração de reverência divina e exultação jubilosa. Em Ezequiel 1, o profeta testemunha uma visão que retrata de maneira vívida a essência divina de Deus, ilustrando sua onipresença e imenso poder por meio de cenas dinâmicas de movimento. Nessa visão, Deus é visto assentado em um trono que também funciona como um carro celestial, destacando sua majestade e onipresença em todo o cosmos. Toda essa visão, os seres celestiais, o carro, o espírito e as rodas, demonstra sua sincronia e unidade de propósito. Embora a visão seja impressionante e até avassaladora, ela também exibe a grandeza e a glória de Deus ao se revelar a Ezequiel e aos israelitas em meio ao cativeiro babilônico. Essa visão lembra ao povo sua santidade e onipotência como soberano de toda a criação. A mensagem central é profunda. Apesar do exílio e da iminente destruição de sua terra natal, Deus continua reinando supremo e tem pleno controle sobre todas as circunstâncias. A lição que podemos extrair disso hoje é que Deus, com sua sabedoria infinita, está continuamente conduzindo seu plano invisível ao redor do mundo. Seu propósito é meticulosamente elaborado, absolutamente preciso e sempre acontece no tempo certo. Como está escrito em Romanos 8:28 na versão New American Standard Bible, e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O livro de Ezequiel é repleto de temas fundamentais, destacando em especial a soberania de Deus. Esse tema mostra que Deus dirige o curso da história e que seus planos não podem ser frustrados. Apesar da desobediência de seu povo escolhido, nada pode impedir a realização de seus propósitos finais. Essa ideia é claramente apresentada em Ezequiel 1, onde Deus é descrito como governante supremo sobre toda a criação, um tema recorrente ao longo do livro. Essa visão é apenas a primeira de 4 grandes revelações que Ezequiel recebe. Ao longo do texto, ele testemunha outras manifestações divinas, incluindo a notável visão do Vale de Ossos Secos. Para continuar explorando as fascinantes visões de Ezequiel, clique no vídeo aqui à direita e descubra mais sobre a impressionante visão do Vale de Ossos Secos. Não perca!